Rapaz, nesses dias nós estivemos envoltos a um comentário feito na pregação de André Valadão sobre as universidades que realmente abalou o mundo gospel. Todo mundo está falando, comentando sobre se devemos ou não levar nossos filhos para as universidades, um local super ideológico e tremendamente nocivo para a fé cristã. Isso é o que André Valadão fala ali na sua mensagem, ali da sua pregação. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, começaram a comentar sobre isso na internet, nas redes sociais, veio aqui pro YouTube. E caso você saiba, né, ou não saiba também, eu particularmente tenho uma história muito grande com ministérios universitários. Dediquei mais de 10 anos da minha vida à construção de ministérios universitários. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, por ser um assunto que para mim realmente é muito caro, muito valioso, eu quis trazer aqui para vocês aqui no YouTube também um pouquinho da minha opinião sobre essa grande frase aí de André Valadão sobre levar os filhos ou não para as universidades. Eu vou te contar aqui um pouquinho dessa polêmica, vou trazer minha opinião, minha história de vida. Rapaz, tem muita coisa boa nesse vídeo, então vamos lá pro vídeo de hoje. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, pessoal. E hoje nós vamos falar de um assunto que é realmente muito polêmico, como sempre, né? Vamos falar sobre universidades. Esse é um assunto que, para mim, pessoalmente, eu gosto bastante de falar, né? Como eu disse anteriormente, eu tenho mais de 10 anos trabalhando com o Ministério Universitário, faz parte da minha história. Eu já vivi e vivenciei muita coisa. Eu quero contar tudo isso aqui para vocês e eu vou trazer para vocês a minha opinião baseada nas minhas experiências de vida e baseadas também na denominação que eu faço parte também, né? Talvez você é de uma outra denominação, de uma outra igreja, tem uma outra vivência, talvez sua visão seja diferente, mas eu quero contribuir aqui com a minha visão, com o meu pensamento, com a minha experiência nesse assunto, tá bom? Mas antes de entrar de fato aqui nesse contexto todo, e eu vou mostrar aqui para vocês na íntegra a fala do André Valadão, o que foi que ele falou. Ele fez lá alguns stories no seu Instagram falando sobre isso, e eu vou mostrar aqui para vocês também, para vocês entenderem esse contexto. Mas como eu falei, antes da gente entrar, eu só preciso primeiramente me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quer conhecer os meus cursos, conhecer alguns conteúdos realmente que pode te ajudar na sua vida espiritual, a amadurecer na sua fé, vai aqui no link da descrição, lá tem cursos maravilhosos para você, eu tenho certeza que eles vão edificar muito a sua vida, tá bom? Agora, pessoal, se você gosta desse assunto, gosta desse conteúdo, especialmente se você gosta desse canal e você ainda não deixou o seu like, não deixou aquele seu joinha abençoado, por favor, pessoal, deixa aquele seu joinha, ajuda aqui o nosso canal a crescer. É por meio do seu like que o YouTube entende que esse conteúdo é bom, é por meio da sua inscrição, rapaz, aí a gente fica feliz demais. Se inscreve, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreve, ativa o sininho, coloca coisas aqui no comentário, vamos realmente povoar esse vídeo para que o YouTube entenda que isso aqui é legal e transmita para muito mais pessoas. Eu sou muito grato, de verdade, muito obrigado por todo o apoio de vocês e por todo o carinho toda semana aqui com vídeos novos, trazendo novos conteúdos e vocês sempre aqui comigo. Muito, muito obrigado de coração. Então vamos lá, vamos falar desse assunto aqui super delicado e para iniciar vamos nos contextualizar. Quero trazer aqui para vocês rapidamente a fala do André Valadão no dia da pregação dele, a fala que gerou tanta polêmica e tanta discussão, e vou mostrar aqui para vocês também uns stories que ele fez logo depois, talvez alguns dias depois, não sei exatamente quando, mas ele comentando um pouquinho da sua fala. Então vamos aqui para o nosso YouTube. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Mas seu filho está lá,
doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Então aqui é um corte, né, desse vídeo. Eu não achei aqui o corte da publicação do próprio André Valadão, aqui no YouTube pelo menos, deve estar no Instagram dele. Mas ele fez esse corte nas próprias redes sociais, né? E aqui é uma reprodução, né, um remix desse corte. E antes de continuar aqui nesse assunto, eu só quero mostrar também um stories que o próprio André Valadão fez. Deixa eu mostrar para vocês brevemente esse comentário dele aqui. Você fala, está uma polêmica sobre você falar sobre faculdade. Gente, você sabe o ambiente da faculdade. Não é segredo para ninguém o ambiente de uma faculdade, o ambiente de uma universidade. A força e, como que eu posso dizer isso aqui? A intencionalidade de doutrinação que existe dentro da faculdade, principalmente contra princípios bíblicos, realidades do evangelho. Vocês sabem disso. Então, aquela fala que eu disse, eu quis dizer a respeito de se o seu filho for para a faculdade e essa realidade da faculdade vai tirá-lo da presença de Deus, vale mais a presença de Deus do que a faculdade. Eu não disse para não ir para a faculdade, eu disse que se ele for, se os filhos forem à faculdade, o que é mais importante? O seu filho se perder, porque a faculdade é um ambiente maravilhoso, né, gente? O que vale mais? Então aqui, né, mais uma vez, ele está aqui explicando a sua visão sobre a faculdade e tal. E eu, como eu falei, gente, eu vou tecer aqui os meus pensamentos sobre o que ele traz com muito respeito, né? Não para endeusar e também não para destruir a imagem do André Valadão, porque eu acho que já tem muita gente fazendo isso nos dois âmbitos e eu não acho isso legal. Mas eu quero trazer para vocês um pouco da minha história, da minha vivência, e eu quero ajudar, né, a gente a tentar entender um pouquinho de como que o Evangelho responde a essa questão prática da nossa vida, que é a ida ou não, né, para as universidades. Então, como eu falei, eu não fiz um roteiro aqui, eu trouxe alguns pensamentos, como vocês sabem, né, eu tenho aqui meu Google Docs, e eu gosto de ter aqui, né, especialmente no vídeo de hoje, é mais um direcionamento para mim, para eu poder trazer um pouco das minhas opiniões. Mas enfim, eu espero que você seja enriquecido com um pouco daquilo que eu vou trazer para vocês nesse assunto. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a minha história, né? Como eu falei, eu por muitos anos estive envolvido com ministérios universitários. Ultimamente, recentemente, nos últimos 3 anos, eu fui apontado como pastor principal, né, ministro da minha igreja. Então, eu não estou hoje tão mais dentro desse contexto, dessa realidade universitária. Mas por 10 anos eu estive, desde 2012, 2011 ali, até 2020, 2021. Então foram muitos anos realmente dedicados a esse ministério. E eu vou falar aqui, gente, baseado na minha opinião, naquilo que eu vivenciei, baseado na minha denominação também, às vezes é algo muito pessoal meu, né? Mas se você é de outra igreja, de outra denominação, eu sei que tem muitas igrejas trabalhando com ministérios universitários. Se você quer enriquecer esse conteúdo, bota aqui nos comentários, por favor, vai ser muito legal. Mas falando da minha história, gente, nesses 10 anos que eu estive envolvido, primeiramente eu era um universitário, né? Então, quando eu entrei na universidade ali no início dos anos 2010 ali, né, 2011, 2012, que eu entrei na universidade, eu passei na Federal lá da Bahia. Então, eu estive envolvido com o Ministério Universitário desde esse momento, desde que eu era um estudante e comecei a coordenar e liderar esse grupo. Conforme os anos foram passando, eu fui me conectando com vários outros líderes de ministério universitário da minha denominação e eu estive ativamente envolvido ali na construção e desenvolvimento de ministérios universitários na USP, na Unicamp, na UFRJ, no FMG, lá no Goiás, em Recife, em várias outras faculdades, especialmente federais. Por conta desse trabalho que eu desenvolvia aqui no Brasil, eu comecei a ser chamado também para participar de treinamentos, seminários e cursos lá nos Estados
Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos eu pude desenvolver também, né, um relacionamento e pude visitar outros ministérios universitários, especialmente ali, né, no estado da Flórida, né, eu conheço várias universidades de diferentes cidades ali no sudeste da Flórida, né, no sul da Flórida, até mesmo ali para Gainesville e subindo um pouquinho mais. Mas não só isso, eu também fui para universidades em Boston, em Nova York, lá no Texas, né, ali em Dallas, em San Antonio também cheguei a conhecer. Como vocês já me conhecem aqui no canal, né, vocês sabem que eu já fiz uma viagem lá para Singapura, e lá em Singapura eu também tive reuniões, encontros com líderes universitários, de ministérios universitários de todo o Sudeste Asiático. E aqui eu tô falando que eu tive contato próximo, né, e por alguns anos, com irmãos lá da Austrália, da Índia, da China até inclusive, Tailândia, Papua Nova Guiné. Então eu tinha um conhecimento muito grande sobre diferentes ministérios universitários ao redor do mundo e aqui no nosso país, dentro da minha denominação, dentro daquilo, né, da minha família de igrejas. E nesse processo todo, eu vi ministérios universitários que tinham incentivo financeiro, tinha-se ali líderes que eram pagos, né, pastores de universitários que eram pagos para estarem efetivamente ali na universidade. Eu vi ministérios que pagavam estagiários, né, universitários que estagiavam para, de fato, desenvolver ali um trabalho na universidade, estarem ali muito mais tempo dedicado àquele trabalho. E eu vi também ministérios que não tinham incentivo financeiro nenhum, simplesmente era com a fé, com a coragem de pequenos e jovens cristãos querendo fazer a vontade de Deus, querendo ser luz ali naquele local. Então, nesse processo, né, eu vi ministérios grandes de 150, 200 e poucos universitários e ministérios pequenos ali de 10, 20, de 1, 2. Alguns eu não visitei, outros eu conheci os líderes e a gente trocava ideias na Europa, na África também, enfim. Muito da minha vivência cristã é baseada na construção de ministérios universitários. Então, nesse processo todo, de fato, eu fui aprendendo cada vez mais sobre coisas que funcionam, que não funcionam, algumas soluções ou não, e eu quero trazer para vocês um pouquinho do que eu enxergo disso tudo. Então, só para finalizar um pouco dessa minha história, uma vez que eu desenvolvi esse trabalho lá na UFBA, né, a gente tinha um ministério, começou pequeno, com 1 ou 2 discípulos ali, que depois foi para 3 e subiu para 10 e chegou a 20, né, e depois disso eu vim para Brasília, né, para desenvolver um projeto missionário dentro da universidade. Então foi uma coisa muito legal, um projeto que eu mesmo criei, que tive o apoio da Igreja de Brasília aqui, que me abraçou com muito carinho, e a gente desenvolveu esse projeto missionário pagando universitários e estagiários que queriam ser missionários, que queriam ter a universidade como seu centro de missão nesse primeiro momento, mas que depois poderiam ser enviados para outras cidades, outros estados, até outros países, se assim Deus abençoasse. E a gente fez esse trabalho na UNB por mais ou menos 4 anos e pouquinho, aqui na cidade de Brasília, que é onde hoje eu estou morando. Então, esse é um pouco da minha história, né? Resumindo aqui um pouquinho para vocês. E aqui eu quero trazer para vocês um pouco do contexto das universidades que eu percebo hoje ao longo desse processo todo, né? Porque as universidades, elas vão mudando com o tempo. Talvez você foi para a universidade na década de 80, de 90, talvez você se formou ali no início dos anos 2000, mas a universidade, ela está em constante mudança. Eu percebi isso na minha vida, por exemplo, os anos que eu fiquei como cristão universitário, e os anos que depois eu vim para Brasília, literalmente, né, fora do ambiente acadêmico em termos de estudo, mas estava envolvido ali bastante no contexto, eu percebi uma mudança tremenda. Era uma diferença de 5, 6 anos minha para os universitários ali, né, que estavam ali iniciando a faculdade. E, cara, era uma diferença geracional, uma diferença cultural. É muito diferente a universidade. Por que isso acontece? Porque, na minha visão, por tudo que eu já estudei e vivenciei, a universidade, ela é um pequeno espectro da sociedade mais ampla. Na universidade você tem ali muitas visões de mundo, muitas defesas, né, de cosmovisões específicas. Você tem dentro da universidade basicamente uma pequena representação do que é a sociedade. E ainda mais hoje que as universidades estão cada vez mais acessíveis, né? Então você vê pessoas ricas, pobres, negros, brancos, cristãos, não cristãos e de diferentes outras vertentes ali habitando, vivenciando o mesmo local. Então é um ambiente realmente muito rico, muito pulsante, de muitas ideias, e nesse processo o que eu vim percebendo é que uma das mudanças que as universidades hoje possuem
é que a universidade ela tem se tornado cada vez mais consumista, mercantilista, né? O que eu quero dizer com isso é que cada vez mais, na minha visão, as universidades estão sendo utilizadas como um local que eu vou para ter o meu diploma. Ou seja, eu vou, assisto minha aula, vou embora. Muitos universitários não vivem a universidade, não estão ali todos os dias e passam muito tempo lá dentro. A maioria, né, vai de carro, alguns, especialmente alguns mais ricos ali das universidades federais, vai de carro, entra, tem sua aula, vai embora, pega seu diploma e vida que segue. Então essa é uma característica que para mim é muito diferente dos anos 80, dos anos 90, né? Muito do que se via na universidade era um debate intenso de ideias. As pessoas debatiam ideias, dialogavam umas com as outras, sentavam para ouvir diferentes opiniões, e isso em várias áreas, não só nas humanas, mas nas ciências exatas e tudo mais. As praças das universidades federais eram locais para conversar, para dialogar sobre diferentes ideias. Hoje, o que eu vejo não é o diálogo de ideias, mas é a defesa de ideologias. Cada vez mais eu vejo na universidade uma briga muito grande por defesa de determinadas ideologias. Ou seja, as pessoas pouco conversam, pouco dialogam, pouco trocam ideias sobre as visões de mundo e mais estão ali para defender a sua visão de mundo. Isso é uma coisa que a gente vê na sociedade, seja você na universidade ou não, você percebe a polarização política que existe, várias outras questões. Cada vez mais as pessoas dialogam menos e defendem mais seus lados, seus pontos de vista, e isso a gente vê muito na universidade. Isso vai fazer com que, na minha visão, a universidade ela tenha uma visão, uma maneira de funcionar totalmente diferente do que era alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então é importante para mim contextualizar essa visão para vocês do que eu percebo. E aqui, para ajudar a gente a entender um pouco mais, quero trazer também o meu pensamento sobre a juventude cristã. O que eu, Caio César, né, na minha visão, entendo de como que os adolescentes chegam para a universidade, né, na minha perspectiva, eu percebo que de fato eles chegam despreparados para o debate, na verdade para a defesa ideológica que existe dentro dos muros da universidade. E eu acho que isso não é nenhuma culpa dos jovens, dos adolescentes, eu acho que isso é uma culpa da igreja, de nós adultos, né? Nós pastores que estamos cuidando das nossas congregações. Por quê? Porque a gente ensina para esses adolescentes que estar com Deus, ter um relacionamento com Deus forte é simplesmente louvor e oração. Então a gente tem muitos shows e muitas músicas e muitos momentos de êxtase espiritual seguidos de muita oração, mas pouco conhecimento e aprofundamento bíblico teológico. Então eu não estou falando que é errado adorar e orar, né? Não estou falando que é errado esse tipo de coisa, mas eu sinto que a maioria dos jovens cristãos que chegam na universidade, eles não estão preparados para essa defesa ideológica que existe lá dentro. O que eu quero dizer com isso, Caio? Que é errada a ideologia? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que existem cosmovisões no mundo, né? Maneiras, lentes que a gente olha o mundo. Estou até sem meu óculos aqui, já estava até mostrando. Mas existem maneiras que a gente vê o mundo. E dentro da universidade, essas visões, ora contrárias, ora que enriquecem também a visão cristã, né? Elas estão ali em constante debate. Só que os adolescentes, eles chegam e eles nunca tiveram esse tipo de diálogo. Ou seja, eles nunca tiveram dentro da igreja uma visão de como que o evangelho dialoga, responde, né, às questões políticas da sociedade, seja de esquerda, seja de direita, ou as questões também sexuais, né, da sexualidade, da homossexualidade, como que o evangelho vê isso de forma saudável, né, de forma espiritual. Como que o evangelho vê questões também da questão da mente, das depressões, das ansiedades, essa questão mais da psicologia. Então, muitas vezes a gente simplesmente alimenta essa juventude com shows gospel, basicamente, e momentos de oração intensa, e eles não estão simplesmente preparados biblicamente para dialogar com essas ideologias, com esses pensamentos. E aí o que eu vejo, né, acontecer nas universidades é que os grupos cristãos que lá existem, e isso eu percebo muito. Quando eu entrei na universidade, galera, eu tinha 2, 3 grupos cristãos em toda a universidade. Conforme os anos foram passando, tanto lá na UFBA, quanto na UNB, quanto eu vejo isso no Brasil como um todo, inúmeros grupos cristãos.
Quando a gente finalizou o nosso projeto lá na UNB, tinha, se eu não me engano, cerca de 13 a 15 grupos cristãos lá na universidade. Então eram grupos enormes, alguns com 200, 300 pessoas e outros muito pequenos, com 10, 20, 30 pessoas. Mas eram grupos realmente significativos ali, grandes, que existiam dentro da universidade. Então é importante para mim a gente pensar, né, que quando o jovem ele vai para a universidade, ele decide estar no grupo cristão ou até mesmo iniciar um grupo cristão, ele faz aquilo que ele aprendeu na sua comunidade, que é o quê? Louvar e orar, basicamente. E aí o que eu vejo são muitos grupos cristãos dentro da universidade que se reúnem para fazer um grande momento de louvor, ter uma pequena e rápida devocional e ter alguns momentos de oração ao longo da semana. Isso não é errado, eu não estou falando que isso é ruim, não estou falando isso. O que eu estou falando é que muitas vezes esse jovem, esse adolescente não se relaciona com as questões que são pulsantes ali dentro do ambiente universitário. E nesse sentido, né, ele começa a ter ali muitas defesas ideológicas de pensamentos diferentes do dele e que ele simplesmente não sabe como responder. Ele não acha essas respostas na igreja local dele, não acha essas respostas no grupo cristão que ele faz parte, e isso traz muitas dúvidas e, infelizmente, nós temos muitos movimentos cristãos que são contra dúvidas, né, que falam que não pode ter dúvida, que o que a Bíblia fala tá decidido, que a gente não pode sequer questionar Deus ou perguntar coisas a Deus. Eu já fiz vários vídeos falando para vocês sobre como as dúvidas são importantes, né, como a gente deve sim duvidar, questionar, e tem uma maneira saudável espiritual da gente ter a resposta para as nossas dúvidas. Eu vou deixar até aqui no card para vocês, caso vocês queiram ver mais conteúdo sobre isso, né? Mas nesse sentido, né, retomando aqui essa questão da juventude cristã que vai para as universidades, eles vão lá, a maioria das vezes, para louvar, para orar, mas não se tem ali estudos muito profundos da Bíblia. O meu ministério, o ministério que eu estava tentando desenvolver na UNB, na UFBA, em outros lugares assim no mundo, era um ministério focado no ensino. Era um ministério que dialogava muito sobre a Bíblia com os adolescentes, com os jovens, mostrando para eles como que o Evangelho dialogava com essas questões que são pulsantes hoje na sociedade. Só que esse não é um ministério muito atrativo. Então os meus ministérios nunca passaram de 20, 30 pessoas. Eram ministérios pequenos, que a gente fazia ali muitos movimentos de estudo, de ensino, mas que não tinha muito apelo da juventude cristã, porque a juventude cristã não entendia isso como algo importante e significativo. E isso eu acredito que não é culpa dos jovens, não é culpa dos adolescentes, é culpa nossa da igreja que não ajuda eles nesse processo. E aqui, gente, vou falar aqui brevemente então um pouquinho sobre a fala do André Valadão. Porque o que o André Valadão ele traz são pontos que para mim faz sentido, mas ao mesmo tempo tem muitos perigos na maneira que ele coloca a sua pontuação, na maneira que ele traz suas ideias e suas visões. Por que faz sentido? Porque sim, a universidade é sim um ambiente de bastante diálogo, debate de ideias, de ideologias, de pensamento, de cosmovisões, ora contrárias, ora até enriquecedoras ao cristianismo. Isso é fato. Agora, isso não é, na minha visão, algo ruim e negativo. E eu já vou trazer para vocês aqui algumas conclusões de que eu tiro, né, dessa minha experiência, do que eu acredito ser saudável dentro de um contexto universitário, né, de como viver o evangelho dentro do ambiente universitário. Mas o que o André Valadão ele traz tem 3 grandes perigos que eu gostaria de compartilhar com vocês na minha visão. Primeiro é a infantilização dos adolescentes. Eu também já fiz, né, um vídeo falando sobre o estudo do Instituto Barna, né? Vou deixar aqui no card para você, caso você queira ver aqui esse vídeo onde eu falo, né, sobre esse estudo, que foi um dos maiores estudos feitos dentro da cristandade no mundo, e um dos países que esse estudo é feito é no Brasil, e esse estudo analisa a juventude, né, analisa os jovens, os adolescentes, né, de como que eles enxergam o evangelho, se relacionam com o evangelho, como eles veem o evangelho. Esse é um estudo muito completo e eu já trouxe isso aqui para vocês no canal. Se vocês quiserem ver, deem uma olhada, porque é um estudo muito bacana, né, e pega várias denominações, várias igrejas, várias vertentes diferentes para ajudar a entender como que é hoje a juventude das igrejas, né? Então, uma coisa que o André Valadão ele traz é que nós pais, né, nós adultos, que vamos definir que se levamos ou não o filho para a universidade. Gente, isso eu acho uma infantilização da criança, né? Porque cada vez mais
o adolescente, a criança, ela é protegida, ela é mimada, entre aspas, assim, de modo que ela não vai crescendo de acordo com a sua idade, ela vai envelhecendo, mas não amadurecendo. Então, quando a pessoa faz 18 anos, eu acredito ser muito saudável. Não é uma decisão do pai ou da mãe se leva ou não leva para a universidade. Eu acredito que é uma decisão do adolescente, da pessoa, de chegar assim, olha, eu quero ir para a universidade, eu quero fazer tal curso, eu vou fazer o curso X. Isso é uma forma de ele crescer, dele se amadurecer. E nós, como pais, né, como adultos, nós temos ali 18 anos para ajudar essa criança, esse adolescente a tomar essa boa decisão, a entender qual curso vai fazer, aonde vai fazer, como vai fazer. Porque as questões que ele vai enfrentar na universidade, ele vai enfrentar em vários outros contextos. Vai enfrentar no trabalho, vai enfrentar no casamento, vai enfrentar com amigos ali do bairro. Ou seja, a gente não tem como proteger as pessoas de ter contato com outras visões diferentes da Bíblia. Isso é impossível. Então é importante a gente preparar antes, né? Preparar o pensamento, os corações, né? Ensinar, dialogar sobre isso dentro de um ambiente saudável, espiritual, para que quando a pessoa faça 18 anos, ele tenha maturidade suficiente de escolher. Não é o pai que deve escolher ou não. Você vai ou não vai para a universidade. Isso eu acho que é uma questão do adolescente de chegar e bater, olha, eu tenho 18 anos, eu já estou me tornando um homem, estou me tornando uma mulher, eu quero isso para a minha vida e eu vou arcar com as consequências positivas e negativas dessa decisão. Mas isso para mim é algo muito importante. Outra coisa também é a demonização da universidade. Gente, ao mesmo tempo que a universidade ela tem, de fato, esse diálogo ideológico, esse debate ideológico, ao mesmo tempo eu cresci demais na universidade. Eu conheço pessoas que cresceram muito na sua fé na universidade, que entraram na universidade com muito fogo, coração, desejo de fazer a vontade de Deus e saíram da universidade com isso transformado, né, realmente multiplicado, porque estava ali sendo moldado com questões que desafiam, são difíceis, não vou dizer que não são difíceis, mas trouxeram essas dúvidas para Deus. A partir disso, leram boas literaturas, tiveram bons diálogos com os líderes e com outros adultos influentes na sua vida, tiveram ali grupos que os ajudaram a manter a fé ali firme, mesmo quando tinha diferentes tentações ali ao seu redor, e amadureceram na fé. A universidade ela representa a sociedade. Então, a gente vai viver na universidade aquilo que a gente vai viver na sociedade no geral, em diferentes outros espectros da vida social. Então, a gente precisa aprender a entender como viver na sociedade, né? Eu acho muito ruim um cristão que vive simplesmente dentro das quatro paredes da sua igreja, que não sai para fora, que não dialoga com o diferente, que não ama o diferente, que não entende a riqueza que o outro traz, né? Os pensamentos que o outro traz que são muito importantes, né? Muitos pensamentos da visão LGBT, da visão feminista, da visão ali do movimento negro. Muitos desses pensamentos, rapaz, são muito importantes para a nossa fé, porque eles trazem muitas dores e muitas questões que muitos de nós cristãos às vezes nem imagina, nem pensa, mas Deus sabe, Deus age, o Espírito Santo também ama, né, e quer tocar essas pessoas. Então a gente precisa muito parar de ver mundo versus igreja. A igreja está aqui para servir o mundo, para ser um local de expressão do amor de Deus ao mundo. Não é para ser uma briga contra o mundo, não é para a gente chegar nesse sentido, né, de demonização, de separação. Nós somos santos, mas nós somos envolvidos com o mundo. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, sobre a visão do evangelho, que eu acredito ser a mais saudável, né, diante disso tudo. Não é uma separação e uma briga, mas sim um local de diálogo, de escuta, de acolhimento e de transformação por meio do evangelho. Então, para mim, essa visão de que a universidade é demoníaca e que se seu filho for para lá, você com certeza está mandando ele para o covil dos leões, isso eu acho muito negativo e não é a realidade que eu vivenciei dentro do meu projeto universitário. E aqui eu trago outra visão que eu acho que o André Valadão traz, que é essa cultura do medo e do terror, né? Quando fala desse jeito, dessa maneira,
você traz ali uma cultura de medo muito grande no coração da igreja, especialmente dos pais, especialmente daqueles que nunca fizeram faculdade. Meus pais nunca fizeram faculdade, eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade. Eu imagino se eles ouvindo isso, como é que eles iam ficar, o coração deles, imagina, né, de ver pessoas assim, meus pais, né, com medo de me mandar para um local que sempre foi algo assim que a gente desejou, que a gente sonhou como família. E isso é uma coisa importante da gente pensar. O perfeito amor, ele expulsa o medo. Então, a minha experiência pessoal e que eu vi isso acontecer na vida de muitas pessoas é que os meus pais, eles estavam comigo o tempo inteiro. A minha igreja estava comigo o tempo inteiro, né? Ou seja, eu estava na universidade, mas eu não estava desconectado do corpo, eu não estava desconectado da igreja, da família, né? Das pessoas ali que me ajudaram a passar por esse processo de maneira muito saudável e eu sou muito grato. E aqui eu trago, para finalizar, uma crítica às igrejas em si. Porque eu acho que muitos do que André Valadão traz e outras pessoas trazem, outros pastores estão trazendo com relação a esse assunto, não é uma crítica à universidade. A universidade vai ser universidade. A universidade ela vai ser mutável, assim como é a sociedade. A universidade é a universidade, o mundo é o mundo, a escola é a escola. A gente não pode controlar isso, né? Mas o que a gente pode fazer é ser uma igreja que entende o contexto que nós estamos e responde a esses contextos com muito amor, com muita espiritualidade, com muita saúde espiritual, né? Saúde, como eu posso dizer assim, de maneira muito realmente bíblica, né? Pautada no Evangelho. Então, a minha crítica às igrejas é que, na maioria das vezes, a gente tem muita dificuldade de acompanhar a vida uns dos outros, de acompanhar as diferentes fases que cada um passa. Então, muitas vezes, uma criança, eu estou pegando aqui uma criança que nasce na igreja, né? Ela nasce, ela vai para a escola, ela vai conhecer os amigos, depois ela vai crescendo, vai ter dúvidas sobre Deus, vai se fortalecendo com Deus, cria essa aliança com Deus, aí depois vai para a universidade. Isso não acabou, a criança depois sai da universidade, né? Já não mais criança, já adulto, né? Sai da universidade, vai para o mercado de trabalho, começa a namorar, casa, tem filhos, né? Envelhece, os pais morrem, depois eventualmente morre também. Isso é a vida. E muitas vezes a gente como igreja, né? Eu digo a gente, eu estou falando de maneira muito generalizada, eu não sei se a sua igreja é assim ou não, mas de modo geral, pelo que eu vejo dentro das diferentes correntes cristãs, é que a gente segrega as pessoas. Então a criança está ali nas crianças e ela não tem contato com os adultos, não tem contato com os outros. Então ele tem os próprios ministérios, o próprio culto, os próprios pastores e não se conecta com os outros. Aí a pessoa chega na universidade, tem ali o seu próprio ministério, né, seu próprio grupo e tal, e não se conecta com os profissionais da igreja, não se conecta com os casados, com os outros irmãos, e aí também não entende como é que é viver a vida. E a gente vai segregando ali as pessoas e nesse processo a gente perde uma das coisas mais importantes da igreja, que é a vivência do corpo de Cristo. A igreja, ela é um organismo vivo, é um corpo de Cristo. Então nós estamos vivendo juntos o Evangelho. Eu gosto muito, e a gente está nessa luta dentro da minha igreja, da gente segregar menos e integrar mais. Ou seja, né, realmente que a criança tenha contato com o adulto, que o adulto tenha contato com o jovem, que o jovem tenha contato com o idoso, que o estudante tenha contato com o profissional, que o profissional tenha contato com o aposentado. Essa troca é muito importante porque a gente tem ali mudanças, né, de pensamento, de ideias, de visões de mundo, e tudo isso enriquece quando a gente faz isso com saúde e espiritualidade. E a gente não pode cair para um outro extremo, que eu vejo muitas pessoas falando: não, mas o meu filho está comigo nos cultos desde que ele tem 5 anos de idade. Irmãos, estar com o filho no culto desde que tem 5 anos de idade, fazer homeschooling ou várias outras coisas assim, não necessariamente significa que o seu filho está conectado com o corpo. O que significa essa conexão? O que significa isso? Porque muitas vezes uma criança, por exemplo, pegando esse exemplo da criança que vai para o culto, muitas vezes ela vai para o culto, mas ali no culto ela não entende o que está acontecendo, ela não entende as visões, não entende o que é falado, não entende o que foi pregado. Existe ali um esforço, tanto dos pais quanto de toda a igreja, de traduzir isso para a criança. Então, se a sua igreja tem essa prática da criança ficar ali no culto assistindo, o que vai trazer essa comunhão de fato é, após o culto, o pai conversar com a criança. O que você entendeu?
Como é que foi para você o que você aprendeu? Vamos resumir aqui num pensamento que aconteceu. Os tios, as tias, né, dessas crianças vão lá, conversam, perguntam. E da mesma forma, se a sua igreja tem a cultura da salinha, né, onde a criança vai para a salinha, como que a igreja acolhe essas crianças após a salinha ou antes da salinha, os eventos, as células, né? Como que elas acolhem essas crianças. Mas de fato eu vejo que a solução para tudo isso não é uma coisa megalomaníaca, um novo projeto missionário e tal. Para mim a solução é voltar para a palavra de Deus e sermos corpo, sermos família. Então não importa aonde nós estejamos, se nós estamos na escola ou se nós estamos no homeschooling, se nós estamos na universidade federal, se nós estamos numa faculdade particular, se nós estamos no mercado de trabalho, se nós estamos desempregados, se nós estamos casados ou se nós estamos solteiros. Como igreja a gente precisa funcionar como um corpo, como um só, onde a gente vai se ajudando em diferentes fases. Se a igreja se mantém unida, se a igreja se mantém forte, se a igreja se mantém ali se ajudando, não importa a fase de vida da pessoa, não importa se a pessoa está lá na universidade ou não, nós vamos ajudar uns aos outros a passar por esse processo. Alguns de nós têm um chamado missionário diferente dos outros. Às vezes o chamado missionário seu é para sua casa, é para sua família. Deus te chamou para ser um missionário dentro da sua casa. Para outros é na universidade. Se a gente falar ninguém vai para a universidade, estamos indo contra o próprio chamado missionário de Deus. Não faz sentido isso, gente. Nós precisamos entender esses chamados, entender os dons e talentos de cada um, entender as fases de vida e acompanhar todos nesse processo como família, como corpo, como comunidade espiritual de fé. Isso é o que para mim mais faz sentido dentro do evangelho que eu acredito, dentro daquilo que eu aprendo das escrituras. Então, gente, eu queria trazer isso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, eu não sei se você gostou ou não de tudo que eu falei, se ficou com dúvidas ou não. Se ficou com dúvidas, coloca aqui nos comentários, eu posso falar um pouquinho mais para vocês de mais experiências que eu tenho sobre esse assunto, mais pensamentos. Cada coisa que eu falei aqui dá para ser um vídeo específico. Eu não quis trazer aqui muitas escrituras, porque embora tudo que eu tenha falado foi um processo muito profundo meu com Deus nas escrituras, mas eu não quis trazer aqui para esse vídeo justamente para ser mais uma conversa aqui com vocês e a gente poder dialogar sobre esse assunto, aprender juntos sobre esse assunto. Então eu não quis trazer muito dessa perspectiva mais bíblica teológica, né? Mas eu queria trazer essa minha visão geral para vocês, eu espero que tenha te ajudado, né? Então, enfim, não sou contra ministérios universitários, adoro ministérios universitários, gosto bastante, né, do ambiente universitário, desde que a gente tenha, assim, esse entendimento de que não é um universitário que vai para a universidade. A igreja vai junto, os adultos vão juntos, os pais vão juntos, a gente vai se ajudando, todos nós estamos juntos para ajudar uns aos outros a amadurecer e crescer na fé. Isso é o que tem poder, isso é o que faz a gente ser sal e luz nessa terra, não indo contra o mundo no sentido de desprezando o que o mundo tem, o que o mundo oferece, o que o mundo fala, mas dialogando com esse mundo, aprendendo a falar isso e a ter ações de serviço para o mundo, para que assim Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixe aqui o seu like, deixe o seu joinha abençoado, se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.